Salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um pouco de análise, né? Vamos dar uma olhada em alguns tokens aí que está acontecendo nessa correção do mercado, essa virada que aconteceu durante o dia. Inclusive hoje foi um dia realmente que aquela frase de opiniões fortes, sustentação frágil, ela se mostrou muito válida. Eu tinha uma ideia completamente diferente no início do dia, estava pronto para fazer algumas compras, entrar comprado em algumas posições e aí no final das contas acabei shortando as mesmas que eu estava de olho, né? Por exemplo, o Ethereum é uma delas. A gente estava aqui no Ethereum, apesar de que a gente estava em uma zona de resistência muito forte, porque é a zona de resistência do topo histórico aqui dos 4.900, mas eu estava pela manhã hoje observando essa retração aqui, dessa última perna, onde a gente estava fazendo um possível fundo na região de 50% do nível de Fibo aqui, no 4 horas. Eu estava pronto para comprar, eu tinha uma ordem de compra aqui em cima com o stop aqui. E no final o que aconteceu foi que eu mudei minha ideia do trade por conta aí do que aconteceu e acabei vendendo na perda aqui desse pivô de baixa, né? O stop ficou lá em cima na resistência, é onde eu considero que eu estaria errado na minha análise, né? Se o preço acabasse voltando para cima e passando para o topo histórico novamente. Mas por hora eu entrei vendido e eu tô com o objetivo aqui na faixa dos 3.400, 1.500, que é próximo dessa zona de suporte aqui que a gente tem esses topos anteriores aqui, junto com essa região de fundo e essa linha de tendência. Tem um suporte muito forte aqui nos 4.100, né, que é essa região de topos. Então eu não sei se o preço do Ethereum vai chegar a passar e romper isso aqui. Mas o preço chegando ali, o stop ele vem automaticamente para o 0 a 0, eliminando o risco da operação e a gente vê se continua a queda até buscar os níveis mais baixos ali, né? Então isso aqui seria a minha operação para o Ethereum. Bom, vamos começando lá pelo Bitcoin, que também está mostrando muita fraqueza. Eu já estava de olho aqui por conta desse possível topo duplo que estava sendo formado, né? A gente tem aqui a formação desse topo e um vale de distância e tempo entre os dois topos. Então, se o dia fechar de fato dessa forma, ou pior, né? Mas a gente fechando abaixo desse nível de 112K, que era um nível de suporte importante, ele vai acabar confirmando esse topo duplo, onde a gente vai ter aí a projeção do objetivo na amplitude do topo duplo para baixo, né? Mais ou menos aqui na faixa dos 101K, 101.200. Tem um outro suporte aqui no meio do caminho, que seria esse aqui das 104 aos 106 mil, mais ou menos, né? Seria essa região desses topos anteriores, seria o meio desse canal, dessa consolidação aqui, desse retângulo. Teve aqui também um fundo que foi testado. Então aqui a gente também tem um suporte importante, mas é a mesma coisa do Ethereum, né? O preço chegando aqui, o stop automaticamente vem para o 0 a 0, e aí é ver se o mercado vai continuar caindo, atingindo o objetivo lá embaixo, ou ele vai voltar e estopar no 0 a 0 aí, livre de risco. Mas por enquanto, o Bitcoin tem mostrado fraqueza, né? E eu acho que esse suporte dos 100K, dos 101 mil aqui, ele é o suporte mais forte para o preço encontrar ali uma pausa, né? Não além de ser a projeção do topo duplo, que por si só não quer dizer muita coisa, o preço não tem obrigação de atingir o objetivo de alguma figura, né? Mas serve como um guia aí para a gente ter a ideia do posicionamento do stop loss também. A minha venda que eu executei hoje no Bitcoin, o Bitcoin não estava olhando para compras, porque eu não estava encontrando um setup aqui, apesar de ser uma região de suporte. Eu estava esperando que ele rompesse essa linha de tendência aqui de 1 hora, de curto prazo, mas o preço acabou realmente perdendo o nível de suporte. Eu acabei vendendo quando no 4 horas a gente teve esse candle que fechou abaixo desse nível e na perda da mínima desse candle junto com a desse candle aqui que foi ontem, né, no domingo ali pela parte da tarde, teve aquele shakeout do mercado com a venda massiva lá de 27 mil bitcoins mais ou menos de uma baleia, então acabou liquidando alguns longos ali, deixou essa sombra e aí aqui um pouco abaixo do nível dessa sombra deixei a ordem de stop com stop de venda, né, com ordem de stop loss aqui nesse topo, né, e daí eu tô mirando lá nos 101K agora para essa operação aqui. Outra operação que eu ainda tô comprado é a Naban. A Ban ela tava nessa consolidação aqui há tempos já, e aí no 4 horas, quando a gente rompeu isso aqui e fechou esse candle acima dessa construção, a ordem de compra veio acima, stop na mínima, a gente acabou consolidando aqui, eu achei que o preço já ia direto, né, subir e buscar seu objetivo lá em 0.11. Tá segurando bem, né? Perto do que o mercado tá mostrando aí, o Bitcoin, o Ethereum, as maiores, pelo menos tá segurando bem. O stop já está aqui no 0 a 0, então se o preço acabar voltando,
né? Eu sou estopado, mas por enquanto tá segurando ali nessa região aqui, nessa faixa que agora, teoricamente, já é um pouco mais estreita, né? Seria mais isso daqui agora. A gente tem bastante sombra aí para cima, então tá acontecendo bastante venda, bastante segurada aí para não deixar a ban subir. Mas por hora é isso aqui que eu tenho de posição. É o short no Ethereum, no Bitcoin e o long na ban, né? Eu tinha uma ordem de compra na Morpho, ela tinha rompido esse nível aqui de resistência, tinha se tornado um nível de suporte e voltou para baixo desse nível aqui novamente. Então o que eu estou imaginando agora? Que na Morpho a gente tem essa linha de tendência aqui, a gente pode acabar corrigindo aí para um nível de Fibo dessa perna dessa onda aqui, né, que seria mais ou menos nessa região aqui, coincide um pouco com esses topos. Então é uma que eu tô com ela, não está mais com ordem, né? Eu vou até mudar ela de lista, mas é uma que eu tô olhando aí para possíveis compras se mostrar algum sinal de reversão aqui pelo gráfico diário ou de 4 horas nessa região, considerando que ela rompeu esse nível de resistência aqui e pode ser que faça só um pullback, por mais que seja abaixo desse nível, um pullback se mantendo acima desses topos anteriores, mantendo os fundos ascendentes, fazendo um novo fundo aqui em cima. Eu acho que a gente tem chance aí de voltar a subir na Morpho, tá? Solana. Também não estava com posição, também não estou vendido nela, né? Não estava nem olhando para compra, ou seja, a gente estava vendo aqui um nível de resistência aqui 205, né? Tinha esse topo foi rejeitado uma vez, e aí ontem ficou brigando aqui um tempão nessa zona aqui, né? Quase que o dia inteiro em cima dessa região toda, e acabou voltando, né? Então agora tô vendo, vamos ver se o preço segura aqui nessa pequena linha de tendência aqui, a gente pode de repente dar uma forçada nela aqui para baixo, né? Seguir esses topos aqui, esses fundos aqui. Mas esses topos aqui em mesmo nível não tá ficando muito interessante, né? Se Solana acabar perdendo essa linha de tendência aqui, a gente pode buscar novamente patamares mais lá embaixo, na casa aí dos 126, novamente, que seria esse nível de suporte aqui. Porém, para isso acontecer, a gente primeiro precisa perder essa linha de tendência, o que ainda não aconteceu, né? O preço pode acabar voltando para cá, segurando nesse nível de suporte aqui, perto dessa região da linha de tendência com esse nível aqui do 170 e voltando a subir, né? Mas caso ele perca, eu acho que a gente pode realmente vir buscar aqui essa região de suporte do 120 novamente. Vamos ver como é que o mercado vai reagir. Ainda está longe de buscar ali a resistência do topo histórico ali na faixa dos 260 dólares. Então, algumas outras que eu estava de olho. Primeiro é a HBAR, estava mostrando um belo triângulo simétrico aqui, que tudo indicava que seria uma continuação dessa perna de alta toda, né? Então, teria o objetivo dele projetado lá para cima, nos 50 centavos. Teria uma barreira para passar, que é a barreira do topo histórico aqui. Só que não está se confirmando, né? Pelo contrário, ele está perdendo agora esse triângulo, e se acabar fechando assim muito abaixo aqui desses níveis, dessas mínimas aqui, eu acho que essa figura vai ser descaracterizada e vamos ter que esperar uma nova confirmação aí do que vai ser formado. Mas é uma que pode corrigir até mais abaixo aqui, seguindo talvez esses topos anteriores. Coincide aí junto com alguns níveis de Fibo dessa perna toda aqui, né, que seria toda essa região de 50 a 68. Então, em qualquer momento que ela corrija e de repente faça uma reversão dentro dessa região aqui, pode ser uma possível compra. Mas por enquanto, eu estou olhando para esse triângulo aqui para ver se ele vai ser perdido ou não. A meme, ela rompeu, ela saiu de uma estrutura de fundo aqui, depois de uma grande baixa, ela deixou um fundo duplo aqui, rompeu esse fundo duplo e está corrigindo agora. Então, estou esperando para ver se faz um pullback aqui para essa região de suporte, dentro também aqui desse nível de 50,68 de Fibonacci, com esse topo anterior. E se mostrar uma reversão aqui também é compra. Arbitrum, também foi confirmado aqui o fundo duplo dela, né? Isso aqui foi visto até pelo gráfico semanal, a gente tem aqui um fundo duplo, uma boa diferença de meses aqui entre os fundos, um vale entre eles. Confirmou, tem o objetivo lá em $1 e está fazendo pullback aqui de novo para a linha de pescoço desse topo duplo, desse fundo duplo, né? Então agora também é esperar para ver se vai mostrar algum tipo de reversão. Ela está na minha lista, mas por enquanto não tem nenhum trigger para ela ainda, mas a Arbitrum é uma que eu estou de olho. SKL também,
rompeu forte esse nível todo de resistência, rompeu essa linha de tendência de baixa que vinha de longo prazo e está fazendo um pullback. Então, encontrando um suporte nessa região aqui de topos anteriores, junto aí com 68 de Fibo, talvez possa ser uma opção para compra. Lembrando que isso aqui é compras para curto prazo, swing trade, operações aí que podem durar aí até 2 dias, até uma semana, 10 dias talvez, tá? Não é uma compra que eu estou fazendo aí para segurar para o ciclo de mercado, né? São trades de curto prazo aí com base no gráfico diário de 4 horas. Pengo não passou o topo histórico dela, né? Tá deixando aí uma formação de topo. Então aqui é uma que, se perder esse nível de suporte aqui, pelo um gráfico intraday de 4 horas ou 1 hora, quem sabe, é buscar uma venda, um short até esses níveis aqui, né? Preferencialmente aqui até o nível de 0.020, onde a gente talvez encontrasse um suporte não só aqui, como também o suporte dessa linha de tendência que teria o seu terceiro toque sendo formado, o que validaria com uma linha de tendência muito mais forte, né? Por enquanto só temos esses 2 toques, então ela não é uma linha tão confiável assim, ela precisaria de um terceiro toque aí para se tornar um pouco mais válida. A Lido, ela também, né, seguindo a sequência ali da Meme e das outras que rompe da Arbitrum e tal, ela rompeu esse topo, tá corrigindo. Não tá uma estrutura muito legal, então não seria uma prioridade minha para compras, mas perto do que tá tendo aí que eu tô olhando para o mercado, é uma que tá mostrando força. Mas seguindo ali as outras que estão em prioridade, eu manteria aquelas lá, porque essa aqui tá meio estranha, a estrutura gráfica dela, né? Não tá um gráfico tão bonito assim, tá rompendo e desrompendo muitos níveis, deixando muita sombra, isso aí não me agrada. Então vou aguardar aí para ver, né? Tô de olho nela, mas vou aguardar para ver se tem mais a entregar aí, deixando fundos aí nesses níveis de suporte. A Link, eu estava pronto para shortar a Link fazia um tempo já, só que acabei perdendo o short. No gráfico diário não deixou muita clareza nisso, e no gráfico de 4 horas, quando a gente rompeu isso aqui e deixou esse pivô de baixa, que foi feito aqui teria que ter sido o short, né? Só que isso aconteceu a 1 hora da manhã, eu não estava acordado, então acabei perdendo esse short. Aqui é onde eu teria feito a minha venda, com o objetivo neste próximo nível de suporte aqui embaixo, tá? Isso aqui teria sido minha operação na Link. Então, para Link eu estou olhando para cá, para 18, 19, 20 dólares, quem sabe nessa região aqui, desse topo anterior, desse topo, desse fundo, né, junto com essa linha de tendência. Eu acho que a Link, ela, por ter rejeitado essa resistência aqui, não vai recuperar aí tão rápido, talvez, quanto as outras, antes de fazer uma correção um pouco mais acentuada. Então, eu estou olhando para esses níveis aqui de Link por enquanto. Até por curiosidade, deixa eu ver como é que está esta retração aqui. É uma retração que ficaria meio grande, mas teria dentro do 68 e dos 50 nível de Fibo aqui. Então, toda essa região aqui dos 20 até os 19, como realmente um nível de suporte para olhar para compras na Link. A CRV faz tempo que está na minha lista. A gente vem fazendo aí uma estrutura de topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Estava fazendo o que está ainda, né? Fazendo o que parece uma possível bandeira de alta, apesar de que é uma estrutura muito grande já para ter 40 dias. Eu acho que isso aqui já desconfigura com uma bandeira. Bandeira, elas tendem a ser muito mais curtas em tempo, mas não deixa de ser um canal de baixa que, se rompido, a gente poderia aí traçar um objetivo dela para cima, né, a partir do último fundo, buscando lá 1,80 mais ou menos, né? Lembrando que ainda tem esse nível de resistência para ser rompido, que eu acho que é o topo histórico dela. Não, não é o topo histórico dela, mas é um nível de resistência que teria que ser rompido. Mas, de repente, dando uma compra no rompimento desse canal aqui, até chegar aqui em cima, daria tempo de colocar o stop no 0 a 0 para ver se ela consegue romper, né? Se realmente está uma tendência de alta aí, vai romper as resistências, ou ela vai acabar sentindo e retornando aí para o ponto de entrada. Mas, por enquanto, também estou só observando, né? Se a gente perder esse canal de baixa aqui para baixo, vai acabar sendo desconfigurado, e aí eu acho que ela vai testar novamente este nível de suporte aqui no fundo, em 49 centavos. Ederfi tem segurado muito bem, eu estou olhando para ver se a gente vai romper essa linha de tendência dela, né? A gente fez essa perna de alta, então a gente está consolidando aqui. Essa consolidação como um todo é difícil aqui de encontrar alguma figura nela que indique uma possível continuação ou reversão,
mas a gente está lateral, né? Então eu acho que quebrando essa linha de tendência, passando dessas resistências aqui, o primeiro objetivo da EtherFi está aqui nos 3 dólares, né? Basicamente, nos 3 dólares. Então ela está na lista aí, não tem ordem nem posição que eu estou pensando nem em compras ainda, até que esse nível seja rompido. Mas como a gente estava muito próximo desse nível ser rompido, eu já estava com ela aí de olho e com os alertas ligados, né? Mas por enquanto, talvez ela venha buscar aqui o fundo agora dessa consolidação. O que se deixar um fundo legal aqui, que mostre força e segure nessa região aqui, também dá uma operação interessante de reversão aqui com um stop bem curtinho para tentar, segurar ainda mais para o rompimento, né? Não seria nem para sair aqui nessa região de resistência, o que seria uma ótima operação lá de 3,5 níveis de risco, mas seguraria aí para ver se buscaria mais esse nível de resistência aqui. Anel estava esperando o rompimento deste nível aqui, ele é um nível bem importante, né? A gente tem todas essas sombras que testaram aqui antes, porém ele falhou, então a Anel eu acho que eu vou até tirar da minha lista já, porque ela, né, tá desconfigurando, testou e muitas vezes já falhou muitas vezes nesse nível. Vou deixar um alerta, mas eu vou tirar da lista, porque eu acho que ela não tem muito o que dar e oferecer pra gente agora. A Vax, eu tinha ordem de compra, é uma outra que eu também estava dando para comprar hoje, de repente, né? Tava mostrando força aí, de repente confirmar aí um fundo duplo no rompimento dessa resistência, então eu já tinha ordem de compra aqui. No gráfico diário, meu stop estava na mínima de sábado, aqui, abaixo dessa mínima. Porém, o preço já, com essa correção aí, mostrou fraqueza, caiu, então eu tô tirando, isso aqui não existe mais, né? Eu vou continuar com ela na lista, esperando para ver se tem um rompimento dessa resistência. Mas, por enquanto, eu não tenho muito o que fazer aí nela, né? Não tem nada para short, mas também não tem nada para compra, está só no meio dessa grande consolidação, onde realmente só a hora que a gente romper isso aqui, teria um espaço livre aí para testar as máximas lá para frente. Monero também estava olhando para compra hoje, estava com a ordem aqui acima da máxima deste candle de domingo. Então, se rompesse a máxima de ontem, eu entrava comprado com o stop aqui abaixo desse último fundo e o alvo lá no topo, uma operação aí de 2,3 níveis de risco, porém tá sentindo essa linha de tendência aqui, né, muito mais bem vista aqui pelo gráfico intraday. Então a gente tem aqui alguns toques, né, a gente chegou a romper, desrompeu e voltou para baixo. Então, não invalidaria necessariamente a minha entrada aqui ainda, mas isso aqui está mostrando muito mais fraqueza, né? Se a gente perder esta mínima aqui da Monero, dos 248, aí eu cancelo a minha ordem e passo para frente. Nasdaq nada, Virtual está perdendo mais um fundo, né? Eu já estava considerando isso aqui antes como um triângulo descendente. A gente chegou a romper, fez o pullback desta última perna aqui para o nível de 50, voltou a cair. Então, aqui, teoricamente, dava uma venda, né? Eu não cheguei a realizar essa venda aí, mas aqui dava uma venda, com o stop aqui acima desse topo. O alvo da Virtual está aqui embaixo. Eu não vejo outro suporte mais importante do que esse. Tá? Então, quer dizer, a gente tem esse topo aqui que pode ser usado como um nível de suporte. Se a gente puxar a retração aqui de toda essa perna, a gente vai estar próximo do nível de 68 de FIBO aqui, entre 85 e 75 centavos. Então, sim, aqui tem realmente um suporte, na verdade, onde a gente pode segurar nos 85 centavos. Se perder esse nível aqui, que só tem basicamente esse topo segurando, a gente vai buscar aí os próximos fundos, que está ali nos 43. Agora, não estou olhando para Virtual, para compras em Virtual faz tempo já, né? Porque ela tem mostrado fraqueza desde quando ela fez esse topo mais baixo do que esses topos mais baixos aqui. Então, toda essa alta que ela teve aqui pode ter sido apenas um pullback de toda essa perna de baixa, onde a gente fez o pullback para o nível de 68 para voltar a cair, né? E aí, por isso que eu digo que é a possibilidade de perder esse nível de suporte. Então a Virtual não está aqui, ela está perdendo agora esse nível aqui, num 4 horas ou num 2 horas fechando esse candle dessa forma, é até possível entrar numa operação de short. O stop ficaria acima desse topo e os alvos nesses níveis de suporte aqui, né? Mas eu não estou olhando para compras em Virtual, acho que ela vai corrigir forte ainda. Ave, cheguei a fazer uma operação na Ave aqui, que não tirei, né? Foi quando a gente
fez essa perna de alta no 4 horas, corrigiu para o nível de 68, rompeu essa linha de tendência de baixa do intraday, então a compra foi feita aqui, o stop aqui no fundo e o alvo foi aqui com conversão de 2,7 para 1. Já estou fora, essa operação não existe mais. A gente rompeu este nível aqui de resistência, onde a gente teve esses topos aqui sendo testados, a gente rompeu, porém não conseguimos romper aqui os níveis de topo histórico, né? De resistência de topo histórico. Então, está corrigindo agora. O suporte mais próximo que ela tem imediato é este fundo aqui do 275. Então, eu acredito que pode ser que a AVE ela segure aqui nesse nível 275. Se não segurar, a gente tem bastante suporte nessa região aqui também de preço. Então, eu acho que agora é uma questão de observar. Não tem muito o que fazer, não tem compra aqui, a gente tem zona de resistência. Então, longe de olhar para compra, porém, também não estou interessado em shortar a AVE, porque a gente tem níveis de suporte muito próximos e níveis fortes. Então, eu acho que aqui é só realmente observar para ver onde é que o mercado pode dar uma segurada e dar novas oportunidades de compras aí em níveis de preço mais baixo, tá? Mas não agora, porque a gente acabou de rejeitar uma resistência de topo histórico e está perdendo esses níveis de topos anteriores. Bio. A Bio foi um outro trade que foi feito, né? A gente confirmou esse topo, esse fundo duplo, tinha um objetivo em 0,23. Eu perdi a primeira entrada nesse rompimento. Eu acabei entrando aqui quando a gente fez essa consolidação e rompeu ela para cima. Entrei nesse candle aqui de quinta-feira à tarde, stop aqui no fundo. Foi atingido do objetivo bem rápido até, pressão de 4 para 1 e agora está corrigindo. Eu acho que a Bio ela ainda tem muito potencial, ela está com uma estrutura muito boa. Eu acho que essa correção que está tendo aí é uma correção bem temporária, bem esperada até do mercado. Se a gente puxar a retração aqui, esperaria para olhar para compras nela novamente por essa região aqui dos 15 centavos, só que aí dessa vez buscando lá o alvo no topo histórico. Aí seria uma operação de position, um swing trade mais longo, buscando aí alvos lá de topo histórico, porque ela realmente rompeu esse fundo duplo, já atingiu o objetivo. Seria natural uma correção dela, mas mantendo essa estrutura de alta, ela vai ficar muito saudável para buscar lá a resistência dos all-time high. ENA, muito parecida com a Virtual nesse caso, a ENA, ela, para mim, ela já estava numa região de venda, porque ela pode ter feito só um pullback de toda essa perna de baixo, ela fez um pullback para a região de 681, para então voltar a cair, né? Então a gente já está fazendo um segundo topo mais baixo, provavelmente a gente vai perder esse fundo aqui, se não hoje, essa semana. E aí até onde ela pode corrigir? Bom, aí a gente pode traçar primeiro a fibo dessa última perna aqui para cá, buscar pontos de confluência entre os níveis aí de fibo junto com topos e fundos anteriores. Então a gente tem aqui topos aqui, junto com o nível de 50, e tem topo aqui. Então toda essa região aqui seria próximas às regiões que eu começaria a olhar para uma possível compra de Virtual se ela mostrar realmente força e segurar nessa região. Mas considerando que isso pode ter sido só um pullback, não acho que ela vai voltar a cair e perder esses fundos, né? Apesar de que tudo pode acontecer no mercado. Mas aqui eu realmente esperaria uma queda próxima desses níveis aqui, a gente chegando próximo desses níveis, eu não compraria em reversão, esperaria a gente formar novamente uma estrutura de topos e fundos ascendentes e comprar um pivô de alta após a confirmação de que esses níveis de suporte, qualquer um destes, segurou de fato o preço, né? Mas por enquanto, não estou olhando para compras e também acho que já passou da hora do short, né? O short teria que ter sido feito próximo aqui dessa resistência, talvez quando a gente fez este topo aqui, ter vendido aqui, né? Teria sido feito no metade de agosto, 14 de agosto, com stop curto. E o alvo aqui poderia ficar nesses níveis aqui, né? Ou neste fundo anterior, ou neste fundo com esse topo anterior aqui também. Mas eu acredito que agora a ENA deve buscar níveis um pouco mais baixos, ali pela faixa dos 45 centavos. E por fim a Morpho, que também vem fazendo aí topos e fundos ascendentes, já rompemos este nível de resistência, onde era fundo anterior, topo anterior. Estou olhando agora para ver se a gente corrige para essa região, onde a gente também tem alguns topos aqui. E se deixar uma reversão aqui, eu acredito que vai ser uma que eu vou botar para dentro e vou comprar também.
Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para falar. Eu acho que não tem outras considerações, né? Porque eu estou esperando do mercado. O fechamento de hoje, voltando aqui para o Bitcoin, vai ser importante, porque o fechamento abaixo do 102K da forma que esse candle está tendo, provavelmente com um bom volume já acima da média, ele vai de fato confirmar esse topo duplo, e aí tem o objetivo lá no 101K, considerando aí que a gente não pararia no suporte aí dos 105, 106 mil. Bom, é isso aí. Agradeço aí para quem ficou até o final do vídeo, né? Se você gostou e te ajudou em alguma coisa, considere aí se inscrever no canal. Eu vou tentar continuar fazendo algumas postagens de conteúdos de análise e também alguns conteúdos educacionais voltados para análise técnica clássica. Também deixa o seu like aí para ajudar o canal a ter mais visibilidade. Valeu, pessoal. Um abraço.